Se a administração pública celebrar um contrato verbal sem licitação, o poder público é obrigado a pagar o valor dos serviços que foram prestados por essa empresa contratada? Nós vamos falar sobre isso no podcast Grifão dessa semana. Imagine a seguinte situação. Sem observar a lei de licitações, a administração pública realiza um contrato verbal com uma empresa que não foi submetida a nenhum processo licitatório. Essa empresa contratada de forma verbal e sem observar as exigências da lei de licitações acaba subcontratando uma outra empresa para que essa outra empresa preste o serviço para a administração pública, sendo que a administração pública não autorizou a subcontratação. Neste caso, a administração pública deverá pagar pelos serviços que foram efetivamente prestados, mesmo havendo uma nulidade que contamine esse contrato administrativo desde o início, porque não houve a licitação, e também durante a execução, já que a subcontratação não foi autorizada pelo poder público. O Superior Tribunal de Justiça julgou um paradigmático caso que tratava exatamente dessa situação e entendeu que, a despeito do contrato administrativo ser nulo, embora a administração pública não tenha autorizado a subcontratação, se houve a efetiva prestação do serviço em relação ao qual o contrato verbal foi celebrado, o poder público não pode se furtar do dever de pagar pelo serviço. Cabe à administração pública, diante da constatação da prestação das atividades contratadas, ainda que de modo verbal, sem a observância da licitação e com subcontratação não autorizada, pagar o valor para a empresa em relação à qual houve o estabelecimento dessa relação contratual irregular junto ao poder público. Se esse entendimento não fosse adotado, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que haveria um enriquecimento ilícito da administração pública. A administração pública é obrigada a aplicar a lei, não só para realizar a licitação, mas também para fiscalizar a execução do contrato administrativo e, eventualmente, por meio de uma fiscalização efetiva, identificar uma hipótese de subcontratação irregular, notificar a empresa contratada e regularizar essa situação. Se a administração pública não fez nada do que a lei estabelece, se a administração pública não observou a lei para a licitação, não observou a lei de licitações para fiscalizar a execução do contrato, que permitiu a subcontratação não autorizada, ela não pode alegar a nulidade, que ela, inclusive, participou para que ocorresse, para não pagar os serviços que foram efetivamente prestados. Isso causaria o enriquecimento ilícito da administração pública e viola princípios gerais que devem nortear a atuação da administração pública e a aplicação do direito na ordem jurídica brasileira. Portanto, mesmo diante de um contrato administrativo nulo, se houver a efetiva prestação de serviço público, que deve ser constatado mediante perícia, não se pode deixar de realizar o pagamento em relação ao serviço efetivamente prestado, sobretudo porque haveria uma situação inaceitável de enriquecimento ilícito da administração pública. Situação essa que tem nulidade, que contamina o contrato administrativo, que foi, inclusive, formalizada, foi, inclusive, materializada por uma omissão da própria administração pública em cumprir a lei. Logo, mesmo diante da nulidade desse contrato administrativo aqui referido, o poder público é obrigado, segundo o STJ, a realizar o pagamento do serviço que efetivamente lhe foi prestado, sob pena de enriquecimento ilícito, o que é proibido na ordem jurídica brasileira. Eu, mais uma vez, agradeço a audiência de vocês, informo que nossos podcasts são publicações semanais, que trazem conteúdo sempre atualizado da jurisprudência e da legislação que envolve a gestão pública. Nós temos esse compromisso de sempre manter vocês atualizados com temas relevantes para o poder público, em especial os municípios. E para que você não perca nenhuma informação, ative as notificações do nosso canal no YouTube, na sua plataforma de streaming digital, porque nossos podcasts também são publicados lá, como é o caso do Spotify, para que na semana que vem, quando o novo podcast for publicado, você receber em primeira mão o nosso conteúdo. Além disso, isso ajuda muito para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho e possam também aprender com os podcasts aqui da Grifon. Por fim, eu convido você a conhecer o ED Grifon, que é um setor específico da Grifon que
tem curso de capacitação focado na administração pública, na gestão pública. O tema desse podcast, inclusive, é objeto de uma análise bastante detalhada em uma das aulas que eu ministro no curso de jurisprudência dos tribunais superiores aplicado à administração pública. Você pode se matricular neste e em outros cursos que nós temos disponíveis agora, acessando o endereço que aparece na tela, realizar as atividades lá propostas, assistir às aulas e, ao final, receber um certificado de capacitação da Gifom. A gente volta na semana que vem com mais um podcast. Até lá. Tchau, tchau.